Olá, aluno! Eu sou o professor Igor Loureiro e eu estou aqui com você para resolver uma questão de matemática financeira. Acompanhe comigo. Uma senha foi formada com 4 algarismos distintos, que foram escolhidos dentre os números inteiros de 1 a 8 e colocados em ordem crescente. Sabe-se que a soma do primeiro com o quarto algarismo é igual a 9. Nessas condições, se o terceiro algarismo da senha for, aí tem lá a letra A, B, C, D e E para a gente resolver. Maneira mais fácil de todas para matar essa questão é analisando as alternativas, né? Vamos lá. São números ao todo de uma senha formada com 4 algarismos diferentes, distintos, tá? Então eu vou desenhar aqui a senha. 1, 2, 3, 4 algarismos distintos. Na letra A, eu estou considerando o terceiro algarismo sendo 5. Então eu coloco lá o 5 no terceiro algarismo. Lembrando que os números que eu posso colocar é de 1 a 8. E todos os que eu colocar têm que ser distintos um do outro. E tem que ser colocados em ordem crescente. Além disso, a soma do primeiro com o quarto algarismo tem que ser igual a 9. Então, o primeiro somado ao quarto, essa soma tem que dar 9. Aí na letra A ele está dizendo, se o terceiro algarismo for 5, então o primeiro algarismo é necessariamente 1. Se eu colocar 1 no primeiro algarismo, para a soma com o quarto dar 9, é porque esse quarto só pode ser 8. Mas se o terceiro for o 5, o primeiro não necessariamente deverá ser o 1. Eu poderia colocar o 2 e aqui o 7. E aqui, por exemplo, o número 3 ou o número 4. Tudo bem? Ou então, se eu colocar o 3 aqui, aqui eu colocaria o 6, porque 3 mais 6 dá 9. O terceiro algarismo continua sendo 5 e aqui eu colocaria o 4. Então, o primeiro não necessariamente é o 1, porque ele pode ser o 1, pode ser o 2 ou até mesmo o 3. Tudo bem? Então, não é a letra A. Letra B. Vamos à análise. Na letra B, ele está falando que o terceiro algarismo, sendo 4, o quarto é necessariamente 6. Se o quarto for 6, o primeiro tem que ser 3. E aí trava a operação. Por que trava a operação? Porque se o somatório do primeiro com o quarto tem que ser 9, e se eu estou definindo então que o quarto é necessariamente o 6, se aqui eu estou colocando que é necessariamente 6, o primeiro tem que ser 3, porque o somatório desses dois valores tem que ser 9. E como eles são colocados em ordem crescente e são números inteiros de 1 a 8, entre 3 e 4, já que é uma ordem crescente, eu não tenho o número inteiro para poder satisfazer aquela relação. Então, a letra B está errada. Não pode ser necessariamente o 6 o quarto algarismo daquela senha. Pelo contrário, tem que ser diferente de 6. Tudo bem? Letra C. Na letra C, vamos verificar o que ele está dizendo. Está considerando o terceiro algarismo sendo 3. Logo, se isso é uma senha de ordem crescente, se o terceiro algarismo é o 3, aqui só pode ser 1 e aqui só pode ser 2. Não há outra maneira. Logo, não há outra maneira. Necessariamente o quarto algarismo deve ser o 8, porque o somatório do quarto com o primeiro tem que ser 9. E 8 mais 1 realmente dá 9. Somente assim eu conseguiria formar essa senha. Se eu considerar o terceiro algarismo sendo 3, como é ordem crescente, o primeiro vai ser 1 e o segundo vai ser 2. Não vai ter outra opção. Se o somatório do primeiro com o quarto tem que ser 9, se o primeiro é 1, o quarto tem que ser 8. Também não tem essa outra opção. Aí ele coloca, então, o quarto pode ser 7 ou 8. Está errado. Ele deveria ser necessariamente o 8 e não ter a possibilidade de ser o 7. Tudo bem? Então esquece a letra C. Na letra D, ele está dizendo o seguinte,
considerando o terceiro algarismo, o 7. Se isso é uma ordem crescente e é de 1 a 8 e só são números inteiros, necessariamente o quarto algarismo tem que ser 8. Para o somatório ser 9, necessariamente o primeiro algarismo tem que ser 1. Então, se o terceiro algarismo for 7, o primeiro algarismo necessariamente tem que ser 1. Realmente, aqui pode ser qualquer um, pode ser o 2, o 3, o 4, o 5 ou até mesmo o 6. Mas se eu coloco o 7 como terceiro algarismo, como é de 1 a 8 e a ordem crescente, o quarto algarismo só pode ser 8. Se a soma do primeiro com o quarto tem que ser 9, se aqui é 8, aqui só pode ser 1. Então, obrigatoriamente, se o terceiro algarismo for 7, o primeiro algarismo é necessariamente 1. Gabarito, letra D. Professor, por que não pode ser a letra E? Acompanha comigo aqui então. Ó. Se eu considerar o terceiro algarismo sendo 6, ele está falando então que o segundo é necessariamente 3. Não necessariamente 3. Eu posso colocar o segundo sendo 2. Por quê? Aqui ficaria 1 e aqui ficaria 8. 8 mais 1, 9. Se eu colocasse sendo 4, aqui eu poderia colocar, por exemplo, 2 e aqui 7. Somatório de 2 com 7, sendo 9. Então, daria para quebrar o segundo com várias opções. Não ser necessariamente 3. Perceba que o segundo pode ser 2, o segundo pode ser 4. Tudo bem? Então, esquece a letra E. Gabarito, de fato, letra D. Está aqui a letra D representada para você. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Bons estudos e até a próxima.